A pastora está me corrigindo aqui, 1800 antigamente. Então, queridos, essa música acompanha todos nós, né? Tem uma outra: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, e com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Amém? Então, essa também é de 1900 antigamente, então são as músicas aí que... Ok, meus queridos irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Como foi o encerramento quarta-feira? Foi bênção? Glória a Deus. Nós estamos programando, irmãos, para ver se esse ano ainda nós nos organizamos para irmos levar os pedidos de vocês para queimar lá no monte, ok? Para não ficar os pedidos aí jogados, nós queremos levar para o monte. Então, vamos tentar fazer uma caravana, né, levar um ônibus, né, uma van, não sei, ver a quantidade de pessoas que queiram ir, para a gente então fazer isso, tá bom? Então se preparem aí em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel fica no Antigo Testamento. 1 Samuel. Quem não tem a habilidade, irmãos, de procurar os livros da Bíblia, vai lá para o índice da Bíblia, nas primeiras páginas, você localiza onde é que está o livro, tá? 1 Samuel. Quem achou diz aleluia. 4, a partir do versículo 4. Aconteceu e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana. Está vendo, Ana? Até na Bíblia você é amada, hein? Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra, o que fazia, irmãos? Irritava, né? Quem tem uma pessoa dessa na sua vida, já vai fazendo oração forte aí. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não é mesmo, gente? Marido não substitui filhos. Então Ana se levantou. Agora esse cabra era convencido, né? Mesmo no cabra convencido, né? Diz assim: poxa, eu sou melhor do que 10 filhos, né? Então Ana se levantou, depois de comerem e beberem em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, diga amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Diga à pessoa que está só assim: seja específico no que você ora. Amém? Senhor, eu quero um filho.
Ô Senhor, me dá aí. Aí Deus pergunta, o que você quer? Qualquer coisa. Aí vem uns filhos que você fica depois reclamando, não dói, tá vendo? Então, ela disse, eu quero um filho homem. E ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli a Ana, até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste, não era mais o mesmo. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nessa noite, obrigado por essa palavra, e eu agradeço a Ti, porque o Senhor é aquele que faz, ó Deus, renovar todas as coisas da nossa vida, e eu quero te pedir que nesta noite, o Espírito Santo fale conosco de forma muito especial, possamos entender o Teu querer, o Teu propósito para nós, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus queridos irmãos, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para esta noite, veio ao meu coração o encerramento do opróbrio. Diga, encerrar o opróbrio. Ana, opróbrio é tudo aquilo que é maldito, aquilo que é um peso, aquilo que diz respeito a algo que sempre está sobre a pessoa e que aprende, que faz com que ela viva uma vida fora daquilo que realmente Deus tem para ela. E aí, quando Deus me deu esse texto, eu fiquei meditando sobre a questão da Ana. E meus irmãos, a Ana, ela foi uma pessoa que, apesar de ter sido casada, o sonho de uma mulher na época e até hoje é se casar e ter um casamento bem-sucedido. Hoje, ao contrário daquela época, é até comum alguns casais entrarem em consenso e eles dizerem assim, nós não queremos filhos. Ou, às vezes, entram em consenso e dizem, olha, nós só queremos um filho, ou nós só queremos 2 filhos. Nós, então, estamos vendo a possibilidade de, no máximo, 4 filhos. E quando uma pessoa, um casal, fala assim, nós queremos 4 filhos, aí quem está perto já diz assim, é doido mesmo, né, gente? Então, naquela época de Ana, era algo diferente, porque as pessoas, quanto mais filhos elas tinham, era melhor. Um homem que ele possuía, por exemplo, 20 filhos, era tido como um homem poderoso, porque aquele homem que tinha 20 filhos, ele conseguia defender o seu território. Então, um homem casar e a mulher não dar filhos para ele, era uma maldição. Maldição para o homem e maldição para a mulher. Por isso que a lei, na época da lei, permitia-se, por exemplo, que o homem tivesse 10 mulheres. Por quê? Porque se cada uma desse 5 filhos,
Quantos filhos esse homem tinha? 50. Dava cinco times de futebol praticamente, gente. Quem ia contra um homem desse? Então, era algo que para o homem era importante a mulher dar filhos, e para a mulher era importante porque ela era tida como amaldiçoada naquela época. Agora, além disso, além dessa questão da pessoa carregar em si uma maldição, porque ela via que a concorrente dela, né, a outra, né, ela tinha filhos, então ela sabia que a culpa era dela. Então, além disso, além dessa culpa que elas carregavam, tinha uma endemoniada perto dela, todos os dias irritando a Ana, porque o texto está dizendo apenas do momento em que eles subiam ao templo, mas imagine todos os dias, a pessoa ser todos os dias irritada, ser todos os dias perturbada, todos os dias atormentada por alguém. Irmãos, isto não é fácil. E Ana, ela vai chegando ao seu limite. Ana, ela vai suportando 1 ano, 2, 3, 4, 5, não sei quantos anos ela suporta isso. Mas chega um dia que, sabe, quando o pessoal chama da gota d'água, né? É quando a gota d'água cai e transborda. Então, Ana simplesmente, naquele ano em que ela subiu para adorar o Senhor, ela já estava no seu limite. E aí então a Bíblia diz que ela, estando nesse limite, ela agora entristece o seu coração, está com a alma amargurada, e ela vai então para quem? Para o Senhor. Ela vai para os pés do Senhor, ela vai para o sacerdote, e o sacerdote olha para... Agora, presta atenção nisso que eu vou falar agora, irmãos. Presta atenção. Uma mulher que já estava irritada, porque havia uma endemoniada do lado dela, perturbando a vida dela, uma mulher que estava triste, uma mulher que estava amargurada, e aí ela vai para o sacerdote, e quando o sacerdote vê ela falando, fala assim: ei, sua bêbada. Irmão, pergunta aí para a pessoa que está lá, como é que você ia reagir? Agora, imagina a cena. Você está aqui, ó, na frente do altar, e eu falo para você aí: ei, seu bêbado, sua bêbada. O que você está orando aí? O que você está falando? Você ia levantar e dizer assim: não, pastor, estava orando. Ou você ia dizer assim: não volto mais nessa igreja. Que pastor é esse? Né? Então, a reação de Ana foi uma reação onde ela diz para o sacerdote: não, meu senhor, eu sou uma mulher amargurada de alma, eu sou uma mulher que preciso de Deus, eu estou falando a Deus a respeito das minhas amarguras, eu estou falando a respeito da minha vida. E o profeta automaticamente libera uma palavra de bênção para a vida de Ana, e a história dela muda. Eu quero, levante sua mão aí, porque eu quero, antes de nós terminarmos o culto, eu quero liberar uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, e você vai ter uma experiência que você nunca teve. Você crê nisso? Aplauda o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Então, quais são as coisas que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida diante dessa história da Ana? A primeira é que Deus, meus irmãos, Ele nem se atrasa e Ele não se adianta com relação ao que Ele tem para a sua vida.
Eu já falei algumas vezes aqui sobre o Cronos. E aí, Deus, ele simplesmente, apesar de Ana sofrer, apesar de Ana sentir, mas Deus tinha o tempo determinado para que Samuel nascesse. Samuel não poderia nascer nem antes e nem, por que não? Porque se Samuel tivesse nascido antes, ele não seria o profeta consagrado ao Senhor. Por quê? Porque Ana só consagrou Samuel por causa da sua angústia, por causa da resposta que ela precisava, por causa da dor que ela estava vivendo. Então aquela realidade que ela estava vivendo fez com que ela fizesse a seguinte oração para Deus: se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrar ao Senhor. Se Samuel tivesse nascido antes, ele seria ou não um profeta? Não, não seria. Por duas questões. Primeiro, porque ele não fazia parte da linhagem. Segundo, porque ele não estaria sendo consagrado ao Senhor. Irmão, eu quero dizer isso para você nessa noite. Estamos chegando ao fim de 2022. Deus não está atrasado e Deus não está adiantado. Ele está cuidando de você, para que a hora certa, o que você precisa, Ele vai trazer às suas mãos. Nem antes e nem depois, porque o próprio Samuel é quem substitui o profeta que liberou a palavra de que ele iria nascer. A segunda coisa, meus irmãos, que nós vamos aprender nesse texto, meus queridos irmãos, é que a resposta que você e eu precisamos não estão nas pessoas, está em Deus. Em Deus. Eu me lembro que tem um casal que vocês conhecem aqui, Silvânia e Rubens. Acho que você nunca ouviu esse testemunho. Ellen, acho que a Ellen já ouviu. E o que acontece? Eles, por muitos anos, eles tentaram inseminação artificial. Por muitos anos, ela fez tratamento para ver se conseguia engravidar. E o que pior, eles viviam debaixo de uma pressão, porque todas as pessoas da família, quando se reuniam, tinham os filhos para se apresentar, mas eles dois só tinham o quê? A cobrança. Todos da família começavam a cobrar, e ao ponto de eles se sentirem tão incomodados, que pensaram inclusive em se separar. Por quê? Porque não havia uma criança. E aquilo angustiou tanto a alma desse casal. E um dia, eles estavam tão angustiados e não sabiam a quem procurar. E alguém falou assim: olha, procura o pastor Jurandir. Eles eram de outra igreja. Alguém falou assim: procura o pastor Jurandir, conversa com ele. E aí eles foram no gabinete, e eles entraram muito tristes e chorosos. E eu falei para eles assim: olha, o que eu vou dizer para vocês é que vocês precisam descansar em Deus. Deus é poderoso para conceder e fazer você conceber. Então, eu falei até assim: quando vocês forem fazer aquilo, esquece a criança e vivam. E aí eu lembro que eu fiz uma oração por eles, e eu falei para Deus: Senhor, que o Senhor abra, que o Senhor abençoe, que o Senhor de fato conceda o desejo do coração deles.
E aí Deus, meus irmãos, foi misericordioso com eles, misericordioso, e atendeu a nossa oração. 1 mês depois ela estava então grávida, 9 meses depois estava segurando um filho, amém? Diga, o nosso Deus não mudou, amém? Você crê nisso? Dê um glória aí no seu lugar, aleluia! Oh! O Deus que abriu a madre de Ana, é o mesmo Deus que abriu a madre da Sil, a esposa do Rubens, se congrega conosco. Eu estive em Barreiras acho que há 1 ano atrás, um casal, alguns anos já casados, e eu falei para eles, e aí, como é que estão, tal, e aí eles falaram assim, pastor, nós estamos esperando que Deus nos dê um filho, mas já tentamos de tudo. E aí eu contei para eles que eu tinha orado por um casal, e o casal, a moça tinha engravidado. E ela falou assim, então ora por nós aí, pastor. Nós oramos. Acho que uns 2, 3 meses depois, voltei em Barreiras, ela estava grávida. Diga, o meu Deus não mudou. Amém, meus irmãos? Deus não mudou. Então, se Deus não mudou, há milagres esperando por você. Você recebe isso? Diga, eu recebo em nome de Jesus. É em Deus que estão as respostas que você precisa. E quando eu falo de algo que Ana carregou, esse peso que Ana carregou, Deus estabeleceu o dia certo para que isso acontecesse, dela quebrar aquilo. E Deus está dizendo que hoje vai quebrar ciclos para começo de novos ciclos. Deus vai encerrar etapas para começo de novas etapas. Deus vai encerrar um tempo para o começo de outro. Mas você precisa crer que o Senhor é poderoso para fazer muito mais que pedimos. Sabe, irmãos, o grande problema nosso não é Deus, é nossa fé. Entende isso? É a nossa fé. Às vezes nós até ouvimos a palavra, até cremos, né, no Deus da Bíblia, mas na hora da execução, sabe, irmãos, uma coisa que me chama muito atenção no texto é que a Bíblia diz que quando o profeta falou assim, vai e que Deus conceda o desejo do teu coração, a Bíblia diz que ela estava chorosa, né? Chorosa ali naquele lugar, de repente ela levanta. A atitude dela é outra. E ela chega agora lá no acampamento e diz, aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? E ela, o que está acontecendo com Ana? E aí, tem alguma coisa para comer? Vamos comer. Oh, o negócio hoje é bom. Eita, que banquete maravilhoso. Todo mundo começou a... Que é isso? Cadê a Ana que estava aí? Quem está nesse corpo? Né? Quem está nesse corpo? Porque a Ana que nós conhecemos é a Ana triste, chorosa. Cadê a Ana? Diga, a Ana morreu e ressuscitou uma nova Ana. Amém, meus irmãos? Jesus é poderoso para fazer isso. Então, o que aconteceu? A atitude. Diga para a pessoa que está ao seu lado, tenha atitudes de fé. Entende, Moto? Atitudes de fé. Porque se eu não, o apóstolo Tiago, ele diz assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Entende isso? Jesus fala que pelo fruto a gente vai conhecer a árvore. Então, Ana, ela recebe a palavra do profeta e ela já se levanta convicta de que ela já recebeu o que Deus tinha para a vida dela. Diga de novo para a pessoa que está ao seu lado, tem atitudes de fé. E Deus vai honrar a sua vida. Amém? Deus vai honrar você. E para encerrar, meus irmãos,
Eu quero dizer para você, o Deus que você e eu servimos é o mesmo Deus que Ana serviu, e é o mesmo Deus que o povo de Israel serviu, é o mesmo Deus que operou milagres no passado, e está aqui neste lugar, amém? O que você precisa e eu preciso? Exercermos a nossa fé. Mas eu quero te perguntar, tem alguma coisa que você precisa que Deus encerre hoje da sua vida? E comece algo novo na sua vida? Tem? Quem tem alguma coisa que você diz assim, Senhor, eu preciso que encerre isso hoje e comece algo novo hoje? Sabe, irmãos, esse culto é chamado culto da vitória. Por quê, pastor? Porque é o culto onde a gente coloca as nossas causas diante de Deus. É o culto onde nós trazemos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção divina. E sabe, irmãos, milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Doutora Ellen é médica. E tem coisas que chegam a ela e ela resolve num piscar de olhos. Ela diz assim, ó, isso aqui você está com isso e isso, vou passar medicamento tal, tal, tal. Dias depois a pessoa chega feliz. Doutora! E aí, estou bem. Aqueles remédios lá maravilhosos. Mas tem coisas que talvez chegue a ela, ela vai olhar e vai dizer assim, ó, isso aí, eu vou te encaminhar para outra pessoa. Em alguns casos, manda para o especialista, e o especialista diz assim, aí só Deus, só o milagre. É quando esgotam-se as alternativas humanas. Sabe, quando Ana vai para os pés do profeta, para os pés do sacerdote, Ana estava dizendo isso para Deus, Senhor, eu acredito até, viu, doutora Ellen, que Ana deve ter ido nos melhores médicos, Ana deve ter tomado chá de não sei o quê, devia ter tomado várias coisas, até que chega o dia que ela percebe que nada iria resolver, e aí ela se volta para quem? Para quem? Para Deus, e ela diz, a minha resposta está em Deus. Tem algo nessa noite que você diz para mim, pastor, eu sei que só quem? Deus. Então se coloque em pé nessa noite, nós vamos orar, nós vamos colocar as nossas causas diante do altar do Senhor. Vamos colocar diante de Deus, e eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, eu vou te dar um tempinho, para que você possa pensar, o que você precisa, quem sabe nessa noite, você esteja aqui, e tem algo que da mesma forma que incomodava a Ana, tem incomodado você, tem sido um peso na sua vida, tem sido algo que tira a tua paz,